Deus nos tem concedido vida para que então possamos continuar com a nossa jornada, aquilo que Ele deseja de nós. Então, tudo que nós procuramos fazer não deve ser apenas para benefício próprio, mas para ver se de alguma forma pode ajudar alguém que tem dificuldade às vezes em algumas coisas, que está buscando um pouquinho mais de conhecimento da vida, de como agradar a Deus. Nós procuramos agradar a Deus em primeiro plano e, sendo possível, ter paz com todos os homens. Mas como Jesus mesmo disse, não temeis aos homens que podem, na verdade, matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Antes temei a Deus, que pode, além de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Então, primeiramente, nós devemos, meus amados e preciosos irmãos, procurar agradar a Deus. E estando em nós, procurarmos ter paz com todos os homens. Que seja mais um dia de vitória, de bênçãos, de alegria, de conquistas em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Bem, nós falamos aí a respeito da santificação, né, que nós tomamos ali, a asepsia para curar a acepção. Mas como nós somos nascidos em pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então nós temos a maior facilidade em desobedecer do que obedecer. A nossa natureza natural, ela é tendente a desobedecer a Deus. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, nos molda, se permitirmos, e através de sua palavra, que nós passamos a participar de sua natureza divina e amarmos aquilo que é perfeito, a santificação. Veja, começando aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo escrevendo assim, olha: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu comecei no verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Frisemos o verso 11, atenção. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Então, passado, o que passou, passou. Morreu. Pare de querer este castigo, de ficar querendo voltar a ser aquilo que era. Você não é mais aquilo. Você não é mais um avarento, você não é mais um beberrão, você não é mais um maldizente, você não é mais um roubador, você não é mais um adúltero, você não é mais um efeminado, você não é mais um sodomita, você não é mais idólatra, você não é mais impuro. Por que que você não é mais? Porque vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, um novo ser, embora vivendo no mesmo corpo, carne, ossos, peles, pensamentos,
um homem, uma mulher ainda humanos. Agora, a santificação, ela não é uma obra que o homem pode santificar-se a si mesmo de forma alguma. Ele pode se tornar um hipócrita, porque a santificação externa, ela é nojenta diante de Deus, ela engana os homens, pastores santificados por fora, na aparência, na presença das pessoas, exigente com os outros, bravos, joga peso sobre as moças, os moços, uma carga pesada para dizer que ele é o tal. Não, a santificação é uma obra livre da graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser. Ele faz isto por nós, segundo a imagem de Deus. Olha, tá vendo? E aí então nós, como Paulo diz, a vida que agora vivo, não vivo-a, mas vivo na graça, na palavra do Deus vivo. Agora, somos então agora habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão, para a pureza, para a justiça, livres dessas abominações. Como falamos, a acepção de pessoas é algo nojento diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, todos são pobres e necessitados. Então vejam bem, asepsia para limpar, asepsia Deus faz conosco pelo lado interno. Quem vai limpar o meu coração? O sabão não pode chegar ali, o detergente não pode tirar aquele excesso de gordura, né? Mas aqui é espiritual, excesso de maldade, excesso de orgulho, excesso dessas coisas. Então, nós agora estamos procurando viver cada dia mais na retidão, mais na pureza, porque é uma mudança contínua operada por Deus em nós e livra-nos dos hábitos pecaminosos e forma em nós afeições, disposições e virtudes semelhantes às de Cristo. Agora, isso não significa que o pecado seja instantaneamente erradicado. Nós estamos vivendo sujeitos a ele, a errar, a tropeçar. Estamos sujeitos. Mas você se arrepende, porque você está num caminho de santificação e tudo aquilo que vem manchar as suas vestes, você quer rapidamente ser purificado daquela mancha. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo é capaz, suficiente, de livrar-nos de todas essas manchas, desse sopro do pecado que ainda pode respingar na gente. Porém, é mais do que uma ação contrária pela qual o pecado seja apenas restringido ou reprimido, sem ser progressivamente destruído. A santificação é uma real transformação, não uma mera aparência. Oh, mas se a gente pudesse deixar isso penetrar e que Deus moldasse-nos do interior para fora, nós não estaríamos julgando as pessoas pela aparência jamais. Ah, aquele ali vai para o céu, aquele está no inferno. Quem que deu direito às pessoas a julgarem umas às outras pela aparência? É Deus que conhece o íntimo, o coração. Às vezes você vê uma pessoa praticando algo que ela própria que praticou se arrependeu, chora amargamente por aquele erro, e outros estão lá. Quando morrer, vai direto para o inferno. Arrependa-se de falar isso das pessoas. Esse aí não é eleito. Você sabe quem que é eleito? Você é apenas um presunçoso. Tem que se combater esse espírito de exaltação de uns e humilhação de outros. Porque a pessoa está numa situação difícil, talvez pode estar lá
como bêbado ainda, pode estar na prostituição ainda. O que ele está precisando? É de uma palavra de sai deste caminho maldito, ouça a Bíblia, ouça a palavra. Mas é desta forma, condenando as pessoas, que nós vamos chegar aos céus? De forma alguma. Porque santificar, qual que é o sentido desta palavra? O significado básico é separar para Deus, para seu uso. É separar, deixar aquilo do mundo e agora querer servir a Deus na sua santidade. Porém, Deus opera naqueles a quem Ele reivindica como sua propriedade, de maneira a torná-los semelhantes à imagem de seu Filho. Olha, meus irmãos, porque por isso é que Deus nos corrige, por isso é que Deus nos exorta, a palavra nos corrige, porque Deus nos toma como filhos. Deus quer que nós sejamos como seus filhos. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, o que vai fazer? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Habita em você, irmã e irmão. Então é isto que a palavra de Deus faz. Vós já estáis limpo pela palavra, permanecei em mim e eu permanecer em vós. Então vocês estarão dando frutos de arrependimento, frutos de justiça, de pureza. Essa renovação moral pelo qual somos crescentemente mudados naquilo que éramos outrora, ocorre pela ação do Espírito que habita em nós. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque hoje, o que habita em você é aquele espírito mesquinho de mentir, de enganar, de trapacear, de fingir ser alguma coisa não sendo nada. Não, é o Espírito Santo. A regeneração é nascimento, santificação é crescimento. Na regeneração, Deus implanta em nós desejos que antes não tínhamos, desejo por Deus, desejo pela santidade, de glorificar o nome de Deus no mundo, desejo de orar, de cultuar, de louvar a Deus com os irmãos juntos. Os que estão com dificuldade de ter junto com os irmãos estão chorando por isto, e Deus está vendo isto. Desejo de orar, de cultuar, desejo de amar e de fazer bem aos outros. E na santificação o Espírito efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, que capacita o seu povo para cumprir seus novos e santos desejos. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é maravilhoso demais. Os cristãos se tornam crescentemente semelhantes a Cristo, quando é isso que Deus então faz através da regeneração. O fruto do Espírito então é produzido, é progressivamente formado neles. Olha, que Deus nos conceda esta graça maravilhosa de recebermos em nós essa obra divina de santificação
e produzirmos frutos dignos de arrependimento. Então há um conflito constante entre a carne e o espírito, e esse conflito é intenso, como Paulo descreve em Romanos capítulo 7. Mas os cristãos que realmente se entregam a Deus experimentarão muitos livramentos e vitória específicos em sua batalha contra o pecado. Ao mesmo tempo em que não são expostos à tentação que não possam resistir, porque a palavra diz: não veio sobre vós tentação alguma que não possais resistir, porque Deus não nos lançará em tentação maior que nós não possamos resistir, mas antes também com a tentação nos dará o escape. 1 Coríntios 10, 13. Então vamos vigiar, orar para estarmos vencendo as tentações, estarmos cultivando virtudes opostas ao pecado, e assim nós estaremos agradando a Deus através desse mesmo Espírito que em nós habita, que está em nós. Então estaremos vencendo esta batalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu coração seja abençoado e fortificado na graça, para a honra e glória deste nome glorioso, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.